Olá, queridos, graça e paz. Estamos começando mais uma edição do programa Bate-Papo com o Professor. E hoje temos a honra de receber aqui a professora Leide Nascentes, vinda direto de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Marco Túlio. Obrigada ao pessoal do Rema. Obrigada por esse convite tão especial. É um prazer estar aqui com vocês. Ela está lecionando agora a matéria Escatologia aqui em Juiz de Fora. Irmãos, pensem numa matéria que tem muitas dúvidas. Pensem numa matéria com muito conteúdo, Escatologia. Mas estamos aqui para poder trazer para você um pouquinho, né? Tirar algumas dúvidas, dar uma pincelada na matéria, crendo que você vai fazer sua matrícula para o Rema e vai aprender mais a partir do ano que vem. Amém? Amém. Então, professora, conta pra gente qual que é a sua história com o Rema, como você conheceu o Rema, como que começou, há quanto tempo você dá aula? Fala um pouquinho. Amém. Então, eu conheci o Rema em 2011. Nós recebemos um convite, eu e meu marido, Marcelo Barros, lá em BH, para conhecermos o Rema. Né? Nos disseram que era um seminário teológico e a gente foi, mas assim, sem muita expectativa, imaginando que seria algo assim chato, tedioso e que a gente não fosse se interessar muito. A gente nunca tinha pensado em fazer seminário, mas o convite foi atrativo. Mas a gente não tinha muita expectativa. Mas chegando lá, a gente foi assistir uma aula demonstrativa. Quem estava ministrando essa aula demonstrativa era Jânio César. Eu não sei, né, se todos conhecem, mas é um exímio professor da palavra. E foi uma aula maravilhosa. Nós saímos de lá assim, impactados e decididos a nos matricular nessa escola, e foi o que nós fizemos. Então, em 2011, nós começamos o Rema juntos. Eu, meu marido, minha sogra também começou junto conosco, porém eu não pude continuar, porque eu trabalhava viajando na época e eu não conseguia a carga horária de aulas para poder me formar. Mas Marcelo continuou, a minha sogra também, e eu fiquei recebendo essa palavra por tabela. Então, tudo que ele aprendia na aula, ele ia me alimentando em casa, e eu fui gerando, né, esse desejo no meu coração de, quando fosse o tempo, concluir a escola. E quando foi em 2015, eu pude voltar a fazer o Rema. Então eu voltei, fiz todas as matérias até que eu já tinha feito, porque realmente é maravilhoso. A gente nunca cansa de ouvir essas verdades. E me formei em 2016. Em 2017 eu tive a minha primeira experiência de ensino no Rema Prisional, que é uma escola fantástica, é algo maravilhoso que o Rema faz nos presídios. E para nós, como professores, como a primeira experiência de ensino também, nos alavanca muito. E a partir de 2018 eu comecei a lecionar a matéria escatologia e estou até hoje ensinando, e é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Tem outra matéria que você leciona também no Rema? Eu ensino Cristo aquele que cura. E existem planos aí para os próximos anos ensinar doutrinas básicas, aliança de sangue, que são as matérias, né, de panorama bíblico. Muito bom. Existe algum desafio nessa matéria, escatologia? O que te chama mais atenção nela? Me fala um pouquinho sobre, né, o dar a matéria escatologia. Como é para você? É desafiador, sim. É uma matéria que é muito ampla, né? Uma matéria que a gente toca de Gênesis a Apocalipse, porque às vezes quando se fala escatologia, pensa-se apenas no livro de Apocalipse, né? E na verdade não, a escatologia está em toda a Bíblia, é um grande quebra-cabeça. Então, o maior desafio é a gente conseguir condensar em 7 aulas todo o tema da escatologia. Mas graças a Deus a gente tem um programa de aulas bem distribuído e a gente consegue fazer isso, mas é sempre desafiador. O que mais te chama atenção nessa matéria para você? É como ela mexe com a nossa vida presente. Porque às vezes a gente pode pensar que, por se tratar do tempo do fim, está lidando só com o nosso futuro. Mas, na verdade, todas as vezes que a Bíblia fala a respeito do nosso futuro, ela nos chama para a atenção com a nossa vida presente, como nós vivemos, como nós lidamos com os recursos que o Senhor nos confia, com os relacionamentos que nós temos e como isso vai reverberar na nossa eternidade. Então, tudo isso é o que me chama a atenção nessa matéria. Ela não nos deixa assim confortáveis, né, para viver a vida de qualquer maneira, porque eu já estou salvo e porque eu conheço o que Deus está revelando sobre o futuro. Não, na verdade, ela me chama para um cuidado com a minha vida presente. Muito interessante. Interessante isso, né? Você passou um vídeo em sala de aula que chama Acorda. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele aqui. Você falou que, às vezes, porque a escatologia pensa só na vida futura, mas não, faz a gente pensar na vida no presente. Agora. Exatamente. Fala um pouquinho desse vídeo pra gente. Esse vídeo é de um pastor chamado Francis Chan,
E ele conta nesse vídeo, na verdade ele faz uma reflexão com quem ele está pregando ali, e ele mostra que ele pega uma grande corda e ele encapa a ponta dessa corda com uma fita vermelha, um pedacinho bem pequeno. Mas ele traz toda a corda ali pro palco, e ele começa a levar as pessoas a entenderem que a nossa vida aqui na Terra é aquele pequeno pedacinho vermelho. E a nossa eternidade representa todo o restante da corda. E ele nos mostra como que às vezes a gente se desgasta por esses 60, 70, 80 anos, como a Bíblia fala, né, da vida do homem. A gente se desgasta por esse pequeno pedacinho, se esquecendo que, na verdade, nós somos criados como seres eternos. E qual a importância que nós precisamos dar, como o que a gente vive nesse pequeno pedacinho vermelho da corda vai influenciar em toda a nossa eternidade. Exatamente. Então é um vídeo que ajuda muito os alunos a criar essa consciência de eternidade mesmo. Muito bom. Então, para a gente começar, né, entrando na matéria específica, explica para a gente o que é a palavra escatologia. Explico. É uma palavra diferente, né? Não é comum no nosso dia a dia. Essa palavra, ela é a junção de duas palavras gregas, a palavra eschatos, que quer dizer últimas coisas, e a palavra logos ou logia, que quer dizer o estudo. Então é o estudo das últimas coisas. Então essa palavra escatologia, dentro do contexto bíblico, a gente vai dizer que é o estudo das profecias dos fins dos tempos. Sim. Né? Essa é a definição da palavra escatologia. Tá. Quando se pensa em escatologia, normalmente as pessoas pensam naquele tempo de tribulação. Sim. A escatologia, então, é a volta de Cristo e vai ter aquele período onde vamos viver. Fala pra gente, o que seria a tribulação e se nós, como cristãos, vamos viver nesse tempo? Tá. Então, de fato, é algo que as pessoas têm muita curiosidade sobre esse período, né? E a tribulação, dentro do contexto da escatologia, porque essa palavra tribulação, ela tem outros usos, né, na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ver tribulação como períodos de perseguição, períodos difíceis, mas dentro da escatologia, ela determina um período de 7 anos, onde Deus vai lidar com as pessoas que estiverem vivendo aqui na Terra nesse período de 7 anos. Então, é um período futuro que ainda vai se cumprir e é um período da ira, da justiça e do juízo de Deus sendo exercido aqui na Terra. Então, algo que as pessoas confundem, né? Elas pensam que é só algo que é Satanás quem está derramando juízo, mas na verdade não. O juízo é o juízo de Deus sobre o pecado. Né? E é claro que Satanás nesse período vai estar agindo livremente, então tem sim a atuação dele, tem a atuação da maldade, do pecado do homem que estará vivendo nesse tempo, mas nós precisamos compreender que é um tempo de julgamento, de juízo de Deus sobre o pecado aqui na Terra. E aí você me perguntou se nós, né, e quando nós falamos nós estamos falando do corpo de Cristo, da igreja, não de uma denominação, nem da escola Rema, nós estamos falando da igreja, do corpo de Cristo. Vamos passar pela tribulação? Então, da maneira como nós entendemos e ensinamos no Remas, nós cremos no pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja é arrebatada antes da tribulação, porque a gente entende pelos textos, especialmente da profecia de Daniel, a partir do verso 24, que diz que esse período, ou eu teria que fazer uma conta com vocês, mas especificando, esses 7 anos eles estão determinados para o povo de Daniel e para a cidade de Daniel, que quer dizer o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Então a tribulação ela tem um caráter judaico e a gente não pode confundir os povos na Bíblia. Né? E quando eu penso em igreja, o plano de Deus com a igreja é outro plano, não tem a ver com a questão do juízo, porque os pecados foram julgados no corpo de Cristo, ele levou. Então todo aquele que recebe Cristo, ele não precisa passar por um novo julgamento. Esse julgamento que há de vir sobre a terra, ele vem sobre aqueles que não acolheram o amor à verdade, como vai dizer em 2 Tessalonicenses. E essas pessoas é que vão estar recebendo o juízo, aqueles que não receberam a Cristo. Existem inúmeros textos no Novo Testamento que nos mostra que ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Romanos, lá no capítulo 6, se eu não me engano, ele vai dizer que se
se Jesus morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, quanto mais agora que nós somos salvos, ele vai nos livrar da ira. Né? Então, se a gente pensar até num sentido lógico, até se eu não pensar nem usando nenhum sentido bíblico, mas só usando a minha inteligência, eu posso entender que se Deus me deu Cristo para que a gente fosse salvo por ele e nos libertasse dos nossos pecados, como é que agora ele vai novamente me julgar se eu já fui perdoado desses pecados? Então não faz sentido, né? A Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Não faz sentido que a noiva fique aqui para sofrer, né? Eu brinco, a noiva vai ser espancada, vai ter seu vestido rasgado, sua maquiagem borrada, para depois o noivo vir buscá-la. Não faz muito sentido. E de fato não só não faz sentido, como existem diversos textos que nos mostram isso. Então, no nosso entendimento, a igreja não passa pela tribulação. Entendi. Então, a tribulação são 7 anos. 7 anos. E você disse aí uma coisa que eu acho importante, que lá em Daniel está falando para aquele povo. Então, a Bíblia, ela é escrita para povos diferentes. Exatamente. E a gente, como cristão, precisa entender o que está sendo falado para a gente, que é a igreja. Isso. Então, estudar a escatologia não é apenas ir lá em Apocalipse e ver o que está se falando. É por isso que eu falei, a escatologia está de Gênesis a Apocalipse. Sim. E isso que você falou é muito importante, é uma das chaves para a gente compreender bem a escatologia. Porque eu preciso entender que Deus tem planos distintos para judeus, para gentios e para a igreja. Judeus sendo os descendentes naturais de Abraão, os gentios são considerados os povos sem Deus, ou aqueles que não receberam a Cristo, e igreja, todo aquele que recebe a Cristo. E às vezes tem pessoas que me perguntam, mas isso não é acepção de pessoas? Ou Deus mudou, ele vai fazer coisas diferentes para as pessoas? Não, Deus está lidando com cada um de acordo com o que ele chamou cada um para fazer, porque cada um desses grupos de pessoas recebe um chamado, uma condição, algo que é necessário cumprir, né? Todos nós somos chamados para receber Jesus e nos tornarmos ministros da reconciliação. Mas se Deus tratasse todos da mesma forma, seria injusto, porque ele deu uma tarefa para cada um. Então a gente precisa entender que Deus tem um plano para cada um desses povos dentro desse calendário do fim dos tempos. Tá. Dentro desse tempo de tribulação, ainda haverá salvação? Sim, isso também é uma dúvida bem comum, né? Porque quando a gente vai ler a descrição da tribulação, que está lá em Apocalipse, especialmente dos capítulos 6 a 19, a gente vê que é um período terrível, onde existe muitas desgraças acontecendo na Terra. E aí as pessoas começam a imaginar que não vai se salvar ninguém, porque de fato é um período muito difícil. Mas se a gente continua lendo, quando a gente chega no capítulo 20, de Apocalipse, a gente vai entender que sim, pessoas vão receber a salvação durante a tribulação e elas vão poder entrar para o reino milenar de Cristo. Então, durante a tribulação, o evangelho do reino, o mesmo evangelho que eu e você recebemos e que cremos, também vai estar sendo pregado. Né? As pessoas vão estar ouvindo falar de Jesus, elas vão receber o convite para aceitar Jesus, e aquelas que se renderem a Cristo durante a tribulação, elas entram para o reino milenar como salvas. Então, sim, tem salvação. Muito bom. Então, vamos lá. Você falou que a igreja não vai participar desse momento, então ela não vai participar do julgamento. Ok? Ela não vai ser julgada. Não. A igreja passa, sim, por um julgamento. Não é o julgamento final, ou o juízo final, ou o que nós também chamamos de trono branco, que está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 21. Não é isso. O julgamento da igreja é o que nós chamamos de tribunal de Cristo, conforme está lá em 2 Coríntios 5, a partir do verso 10. Lá vai dizer que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta daquilo que tivermos feito por meio do corpo. O que isso simboliza? Essa palavra tribunal que está lá nesse texto é a palavra bema. A palavra bema ela indica aquela tribuna onde os competidores na antiga Grécia subiam para receber a sua premiação, aqueles que eram campeões naqueles jogos que eles faziam, né, os jogos antigos, os precursores das Olimpíadas. Então, o campeão subia ali para ser coroado pela sua vitória. Então, essa palavra bema, que é o tribunal de Cristo, ela nos indica
que é um tribunal para recompensa, ele não é um tribunal para condenação, porque os nossos pecados, as nossas obras más, elas foram condenadas em Cristo, ele levou na cruz, né? Então, nós hoje não vivemos mais para o pecado. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos por graça, por meio da fé, isso não vem de nós. Mas uma vez que nós fomos salvos, as boas obras que Deus criou para que nós andássemos nela, a gente precisa agora cumpri-las. Então, são essas obras, são as nossas, correspondendo àquilo que Deus nos chamou para fazer, é que a gente vai apresentar diante de Cristo. E aí nós seremos recompensados por isso que nós fizemos. Esse é o nosso julgamento. É porque a palavra julgamento denota condenação. Mas quantos sabem que num julgamento quem é inocente não precisa temer? Né? Então esse julgamento, na verdade, ele é um julgamento ou um tribunal para recompensar com aquilo que nós chamamos e vemos na Bíblia descrito como galardão. Até por uma cultura e de criação, né? De se ouvir falar de que vai ter lá um Deus com uma prancheta na mão falando, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Quem nunca ouviu, né? Que vai ter um telão onde vão passar os seus pecados e você vai ficar envergonhado lá na frente de todo mundo e Deus vai decidir na hora se você vai para o céu ou vai para o inferno. Exatamente. Quando na verdade não é nada disso. Todos aqueles que comparecem no tribunal de Cristo são salvos. Não se perde salvação no tribunal de Cristo. Salvação se decide hoje. Recebi Jesus, aceitei, confessei como meu Senhor e Salvador, então eu vou para o tribunal de Cristo para ser recompensado pelas minhas obras. Muito bom. Isso alivia a gente, né? E aí uma outra coisa que a gente escuta falar muito, eu quero te fazer essa pergunta. A gente vai morar no céu? Não, eu sei que às vezes tem muita gente desejoso disso, né? A gente canta, ainda bem que eu vou morar no céu. É super afinada a professora, né? Graças a Deus que dá aula e não canta. Mas não, a gente não vai morar no céu. A gente vai passar uma temporada lá, né? Qual que é o cronograma, qual que é o calendário de Deus, né? Logo após o arrebatamento, vai começar a tribulação aqui na Terra. E ela vai durar 7 anos, como a gente viu que a gente aprende lá no livro de Daniel. Esses 7 anos que a igreja está passando por tribulação aqui, a igreja está no céu. Acontecendo o quê? Está lá à toa, sentado na nuvem, tocando harpa, cantando santo, santo, santo? Não. Está passando pelo tribunal de Cristo, está recebendo o seu galardão e logo depois nós temos as bodas do Cordeiro, onde a igreja, simbolizando a noiva, se casa, né, também simbolicamente com Jesus, ou seja, essa união eterna da igreja com Cristo está acontecendo no céu. E aqui na terra os 7 anos de tribulação. Termina o período de tribulação, Jesus volta, a gente vai ver esse Apocalipse 19, juntamente com a sua igreja. Né? Lá em Apocalipse 1 vai dizer que a igreja é essa que recebeu as roupas de linho finíssimo, branco, puro. E aí quando a gente caminha mais um pouquinho, se eu não me engano no verso 14, vai dizer que Jesus volta e está acompanhando ele, os exércitos que estão no céu, que estão vestidos de linho branco, puro e finíssimo. Então se disse que a igreja ou a noiva recebeu essa roupa e quem está voltando com Cristo tem essa roupa, logo eu entendo que nesse momento, a igreja já casada com Cristo está voltando com ele para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, a nossa moradia eterna, inclusive, é aqui na terra. A gente vai viver 1 milênio, 1000 anos, reinando com Jesus aqui. Depois, no estado eterno, quando Deus refizer céus e terras, uma nova terra, também nós vamos viver nessa nova terra. Não tem, os céus são os céus do Senhor. Amém. Você falou aí de uma segunda vinda de Cristo. Isso. Então vamos lá, porque também é uma outra coisa que gera alguma dúvida. Sim. Primeira vinda de Cristo, né, quando Deus enviou o seu Filho. Amém. Ok. Isso. Aí tem o arrebatamento, que algumas pessoas interpretam como a segunda vinda. E tem essa vinda, como você disse, que é a segunda, que vem Jesus, né, Cristo com a igreja para reinar. Exato. Então explica pra gente qual que é a diferença do arrebatamento para essa segunda vinda. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que não são 3 vindas, né? Porque no arrebatamento, qual que é a diferença? Paulo é que vai ter a revelação a respeito do arrebatamento. Então ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses que o nosso encontro é com o Senhor nos ares. Então a gente entende e ele vai usar essa palavra, vamos ser arrebatados para estar com o Senhor, e arrebatado quer dizer ser raptado abruptamente, ou ser retirado, é a palavra harpazo.
do grego. E então indica essa retirada abrupta e rápida. Então o arrebatamento indica esse momento onde a igreja é retirada da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Isso é arrebatamento. Agora, segunda vinda é o que eu acabei de contar aqui, que é a volta física, literal de Jesus pisando aqui nessa terra. Zacarias, no capítulo 14, vai dizer que os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus desce fisicamente, ele vem aqui para a terra juntamente conosco, a igreja, para reinar, para estabelecer o seu reino milenar. Então, são duas coisas diferentes com características diferentes. Por exemplo, o arrebatamento, ele não tem sinal nenhum, né? Ele é eminente. Ou seja, não tem nada que me diga que o arrebatamento vai acontecer. Ele pode acontecer agora. Então, a igreja é dada a ordem de viver em vigilância, em santidade, esperando por esse momento. A segunda vinda, não, ela já é precedida de sinais. Por quê? Quem estiver vivendo na tribulação e entender o que as escrituras estão dizendo, vai saber, daqui 7 anos, né, ou dependendo do tempo que já tiver transcorrido, daqui tanto tempo Jesus volta. Então, da segunda vinda existem sinais, do arrebatamento não. Então, a gente tem essas diferenças. Você falou uma coisa aí que eu vou te perguntar agora sobre ela. Algumas pessoas dizem que essas guerras que estão acontecendo, principalmente agora, né, lá em Israel, são sinais do arrebatamento. Você acabou de dizer aí que não tem sinal para arrebatamento. Então, vamos esclarecer isso pro pessoal agora. Essas coisas podem simbolizar sinais dos fins dos tempos, mas não um sinal do arrebatamento, porque Jesus vai dizer lá em Mateus 24 que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, aquele, às vezes, que quer dar uma data, que quer dizer, olha, agora aconteceu esse conflito, está se cumprindo tal profecia, então daqui a pouco Jesus vai arrebatar a igreja. Essa pessoa erra, porque Jesus afirmou que ninguém sabe o dia nem a hora, então eu não posso dar uma data. Mas eu posso observar os sinais. Então, quando eu olho para esse conflito que está acontecendo agora, o que eu preciso entender? Né? Tem pessoas que acham que já estão na tribulação, inclusive, de tão horrível que é o conflito. Mas a gente precisa entender que uma profecia, para ela se cumprir, ela tem que ter um cumprimento literal de todos os aspectos que envolvem ela. Agora, Jesus vai dizer em Mateus 24, no Sermão do Monte, onde ele descreve a tribulação, que nunca houve, nem nunca haverá um tempo como o tempo da tribulação sobre a terra. Então quer dizer que tudo aquilo que aconteceu no passado, dilúvio, todas as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nada disso pode se comparar ao que vai acontecer na tribulação. É um período muito pior. Então, se eu olho para o conflito em Israel hoje, lá já houveram diversos conflitos, guerras. Israel mesmo já passou por, se eu não me engano, 3 ou 4 guerras onde os inimigos tentam invadir e ele acaba saindo vencedor. Então, quer dizer, esse não é o primeiro conflito e nem vai ser o último, porque Jesus vai dizer em Lucas, no capítulo 21, que até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Por eles quem? Pelos gentios. Então, existe um tempo determinado para que aquela região, de fato, viva esses conflitos, né? E eu estava dizendo isso outro dia. Às vezes a gente ora por paz naquele lugar, mas ora sem entendimento. Essa paz, a paz, né, completa, de um lugar seguro para se viver, onde não vão haver mais conflitos, onde não vão haver mais guerras, essa paz não vai ser experimentada por Jerusalém, ou pelo povo judeu, por Israel agora. Essa paz só vai poder ser experimentada por eles no milênio, que é onde Jesus vai cumprir todas as promessas para esse povo. Mas por que nós podemos orar, então? Pelo que nós podemos orar? Pelo fim desse conflito específico, e também para que aquelas pessoas recebam a Cristo, porque a verdadeira paz está em Jesus. Amém. Então, o momento que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu nasço de novo, aí sim é possível ter paz, porque mesmo se morrer o corpo, o espírito está salvo. Né? Então, a nossa oração precisa ser essa, com entendimento. Amém. Amém? Pessoal, eu acredito que você teve uma boa explicação, né, por um período pequeno, né, mas que foi de grande valia, né, para você entender um pouquinho sobre escatologia.
Então, mais uma vez, eu te convido. Eu gostaria de te ver em 2024 no Rema aqui em Juiz de Fora e que você me procure e fale: eu estou fazendo minha matrícula porque eu vi lá no YouTube de vocês Amém. no programa Bate-Papo com o Professor e eu me interessei. Sabe? Essa é a nossa intenção, que a partir deste programa aqui você possa conhecer um pouquinho do Rema e seja inspirado por essa palavra a viver o seu chamado, a viver o seu propósito em Deus, a entender Amém. quem você é, que é isso que nós estamos aqui para fazer, né? Que você aprenda mais ferramentas para viver o Evangelho de forma eficiente. A vida plena, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Se você ficou animado com essa matéria, ficou curioso para entender mais sobre o fim dos tempos, você precisa fazer o Rema, né? Não só essa matéria, mas todas que nós temos, vai impactar tremendamente a sua vida. Amém. Muito obrigada. Pessoal, siga a gente nas redes sociais, ative o sininho e fique atento aos próximos vídeos.